tarde, meu nome é Eduardo Vieira Bloch, sou professor de Teoria da Literatura da FRJ e vamos dar continuidade a nosso curso de Teoria Literária 1 e vamos entrar na análise de um conto do Edgar Allan Poe, que é o escritor de literatura gótica, de terror, né? Que se chama A Queda do Solar de Usher. O título em inglês é The Fall of the House of Usher. E esse título ele já introduz um elemento importante aí, né? Que a tradução optou não por traduzir house por casa, né? Mas por solar. Por que solar? Porque o solar ele assim, o solar não enquanto adjetivo, mas enquanto substantivo, né? Ele serve como o substantivo masculino, ele tem o sentido de moradia de família nobre, moradia de grandes dimensões, geralmente de arquitetura requintada, né? Enfim, você tem um tipo de significado que tem o sentido mais próximo daquilo que está sendo apresentado no conto, né? Bem, ou uma região de origem de uma espécie, de uma raça, né? Enfim, então tem esse, quer dizer, também tem essa coisa da família aí, né? E a palavra house, né, todo mundo sabe em inglês que significa casa também, mas tem um dos vários sentidos da palavra no dicionário uma linha familiar, incluindo ancestrais e descendentes, especialmente de uma família nobre ou, enfim, uma família nobre ou mesmo da estirpe do reinado, né? Então, assim, normalmente quando se fala the House of Orange, a linhagem da família Orange, certo? É esse sentido que você tem na palavra. Então, assim, de certa maneira, o tradutor ele buscou pegar esse sentido específico, que é o sentido mais específico da palavra casa, né, ligada ao contexto, a todo o conteúdo do conto, e ele procurou traduzir por uma palavra mais específica do português, né, que é solar, né, casa de família nobre. Então já tem esse elemento aí no título que já é um fator bem marcante, né? Mas essa aula, ela basicamente ela vai servir como uma amostra de como analisar um texto literário, uma narrativa literária em prosa. Tá? Num certo sentido, ela também serve como uma forma de analisar qualquer tipo de narrativa. Ela é um exercício de análise de uma narrativa em geral, mas é claro que se trata de uma narrativa literária. Tá? Então, a gente vai fazer mesmo um exercício de análise. E esse conto ele é muito adequado para esse tipo de coisa, porque a construção dele ela é muito específica, muito elaborada, complexa e controlada, né? E isso é famoso, inclusive, dentro dentro do estudo, né,
da alta literatura, dos maiores nomes da teoria da literatura, esse conto pode ser considerado um dos contos mais bem construídos e uma das obras mais bem construídas da literatura, enfim, ocidental, da literatura do século XIX como um todo, né? Literatura do século XIX e XX. Tá? Bem, então vamos abordar esse conto. O conto A Queda do Solar, de Usher, publicado pela primeira vez em 1839, na revista Burton Gentleman's Magazine, depois em 1840, numa antologia. Né? Então ele foi publicado em 1839. Tá? Você vê aí, está no período que a gente pode entender como típico do romantismo, né? Do romantismo literário. Né? Poe dá continuidade à ficção gótica, tá? Que apareceu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, e de mistério em geral. Inventa, quer dizer, esse aqui, digamos, se for perguntar quem é Edgar Allan Poe, né, a resposta é essa aqui. Ele inventou a ficção detetivesca, contribuiu para a ficção científica emergente e foi um dos grandes nomes da ficção gótica. Um nome que veio depois dos primeiros, né? O motivo da Casa Assombrada já se encontra no romance fundador do gênero gótico, que é o Horace Walpole, o Castelo de Otranto, né, de 1764. Esse foi o primeiro romance gótico. Há antecipações de elementos do conto também no grande contista alemão E.T.A. Hoffmann, né, que é o conto Das Majorat, de 1819. Isso é só para dar uma ideia assim, de que a matéria do conto, né, ela não veio do nada. Assim, essa história de casa mal assombrosa, assombrada já tinha sido iniciado antes. Enfim, o Poe não está tão preocupado aqui em ser super original, né? E talvez ele não seja original, tão original. Ele mas talvez ele não seja tão original na maneira como se estabelece a trama, mas ele é mais original na própria construção da narrativa como um todo e do texto literário. Tá? Bem, então nós podemos aqui pensar a gente pode apresentar aqui quais seriam os personagens principais do conto, né? E aí nesse caso a gente tem poucos, assim, o conto é conto, né? Conto geralmente não pode ter muitos elementos, porque senão ele fica com muita informação, então ele não pode ter muita informação. Conto uma forma literária que prima pela concisão, sempre. Né? Diferente de novela, que já é um pouco maior, e diferente de romance, que já é bem maior. Né? Então, o conto é uma forma curta mesmo. É para ser curto, então não pode ter assim muitos elementos em jogo. Então, também não tem muitos personagens. Tem, assim, de personagens principais, você tem 3 somente. Né? E aí a gente vai começar falando do narrador. O narrador, ele é um tipo de narrador que a gente pode chamar, tem um termo técnico, né, de homodiegético. Tá? O que significa isso? Esse narrador vive a história como personagem, quer dizer, ele não está fora da narrativa, ele vive a narrativa, ele faz parte da narrativa, mas não é protagonista, certo? E para quem está se iniciando, né, nessa coisa de análise literária, de teoria da narrativa e tal, a primeira coisa
que a gente tem que tomar cuidado é a diferença entre narrador e protagonista. Porque o narrador, ele é onipresente, né? O narrador é onipresente. Se ele narra, ele está toda hora falando. Então, é toda hora ele que está lá. Mas você definir o que é protagonista e o que não é protagonista, isso depende assim, se esse personagem ele é o personagem principal, quer dizer, aquele sobre o qual a narrativa se dedica, tá? O narrador, ele é a figura, é a voz da narrativa. O narrador é a voz da narrativa. Mas ele pode não ser o protagonista. Quando ele for o narrador e o protagonista, ele é o narrador autodiegético. Ok? Aí ele acumula as duas funções. Mas quando ele não é, o que acontece? Ele narra, mas o assunto dele está no protagonista e não nele. Está no protagonista e não nele. Entendeu? Ele está falando, mas ele se interessa por falar sobre um outro personagem e não ele. Entendeu? Bem, aí nesse caso, ele não é o protagonista. Porque não é a história dele que interessa. É a história de outro personagem. Né? Então essa é a diferença básica entre narrador e protagonista. Tá? E esse narrador, ele a princípio, ele teria uma focalização externa. Né? O que seria isso? Observa de fora o protagonista e tenta decifrar sua atitude. Tá? Ele não é um tipo de narrador que, de certa maneira, vai entrando na própria psique, entendeu? Do protagonista, né? E chega um momento assim que ele parece ser quase onisciente. Né? Não é o caso. Né? Esse narrador, ele está sempre mostrando que ele está tentando entender o que está por trás do que o protagonista está falando. Né? É isso que interessa ao narrador. E o narrador ele não é capaz de falar sobre os pensamentos secretos, entendeu? Do protagonista, essas coisas. Esse narrador não tem essa capacidade. Tá? E por isso também aumenta o mistério da narrativa, que é o que interessa. Porque aí o mistério do protagonista, ele está sendo colocado a partir tanto da decifração, da tentativa de decifração que o narrador faz do protagonista, né? E dos seus limites, que ele mesmo vai pontuando. Ó, isso aqui eu estou conseguindo observar, eu não sei o que isso significa necessariamente. Entendeu? Então ele fica. A observação dele é acurada, porque ele é inteligente, né, mas é limitada. Tá? Bem, o narrador, esse é um ponto central desse conto, né, e também desse tipo de narrador, que é o seguinte: o narrador ele não tem nome. Tem gente que lê o conto até o final e não se toca disso, porque, entendeu? Isso não é dito, isso é um não dito, entendeu? Que não aparece se você não pensa, né? Quando você se pergunta, o narrador, afinal de contas, qual é o nome do narrador? Aí você vai procurar, aí você vai ver que não tem, entendeu? Você vai ver que o Roderick, ele se refere ao narrador como meu amigo, entendeu? Mas ele nunca fala o nome do narrador. Como é conto também, conto é uma história curta, permite que esse tipo de elisão, né, esse tipo de omissão possa acontecer. Né? E uma coisa que eu preciso colocar e que precisa ser bem entendida para quem quer se iniciar na arte de fazer análise literária, né? Análise narrativa. Primeira coisa que você precisa ter como uma lei é a seguinte: tudo o que aparece num texto literário é intencional. Não tem como não ser. Tá? Assim, é intencional. Assim, o narrador ele quis colocar tudo o que está. Entendeu? Não dá para fugir disso. Né?
O segundo ponto é, tudo é intencional, por quê? Porque tudo é funcional. Tudo tem uma função. Tudo que aparece, entendeu? Numa obra de arte narrativa tem uma função específica. Principalmente se é feito por um bom escritor, como é o caso. Né? Então, aí nesse caso, essa funcionalidade ela tem que ser ainda mais elaborada, assim, tem que ser, tem que fazer ainda mais sentido. Né? Bem, então o narrador não tem nome. Por que isso? Por que o narrador tem nome? Isso é um indicativo de que ele não deve ter importância. Não interessa o nome dele. Por quê? Porque ele não é o protagonista. Entendeu? Ele não tem nome porque ele não tem importância. Ah, mas é ele que está falando toda hora, as impressões são sempre dele. Sim, ele é a voz, mas ele, assim, a história dele não interessa. Entendeu? A história dele não interessa, interessa a história do protagonista. E aí, o reforço dele não ter importância está justamente no fato dele não ter um nome. Tá? O narrador deve se apagar para que o protagonista sobressaia. Ele é amigo de infância do protagonista, Roderick Usher, né? Segundo ele, segundo o Roderick, né? O narrador é seu melhor e único amigo. Aí se define a adequação de seu papel, mediar o drama do protagonista para o leitor. Né? Então, assim, aí você já pega a função principal desse narrador homodiegético. A função é essa. Para que esse cara serve? Isso quando eu digo para que serve, assim, isso pode chocar um pouco, né? Quem é amante da obra de arte literária enfim, do mito em torno da intuição do autor, entendeu? Do sentimento do autor e tal, mas quando para você analisar, você tem que pensar dessa maneira mesmo. Assim, tem que ter você tem que ter um pouco, pelo menos, você tem que ter sensibilidade, evidentemente. Mas você tem que ter um pouco de desconfiança mecânica. Entendeu? Qual é a mecânica desse negócio? Né? Como as obras narrativas, literárias em geral, elas mexem muito com afeto, e essa é uma das que mais mexe com afeto também, essa mexe bastante, né? Faz questão de mexer, né? Fica aquela oposição que a gente vai ter que sempre desconstruir essa oposição aqui, que é a oposição entre o mecânico e o sentimental, entendeu? Retira essa oposição da sua cabeça. Por quê? Porque, assim, uma visão sentimentalista da obra literária, ela não consegue observar o que está por trás, entendeu, dos personagens, o que está por trás do que está acontecendo, porque simplesmente ela não consegue enxergar a função. Entendeu? Quando você é sentimental demais, você perde a acuidade analítica. Entendeu? Você perde uma coisa essencial, que é o seguinte: o personagem ele é um ser de papel. O personagem ele não existe. O personagem ele não é um homem, uma mulher de carne e osso. Entendeu? O personagem é um ser de papel. Ele só existe porque existem aquelas palavras, porque existem aquelas frases, porque existe aquela construção textual. Ele não existe fora disso. Entendeu? Então, esse é a primeira grande lei assim da análise assim, desmonte completamente a sua identificação com o personagem. Entendeu? Não, assim, a primeira coisa que um analista deve fazer é não se identificar com nenhum personagem. Entendeu? A segunda é entender que o personagem é de papel. Por ser de papel, o personagem ele funciona para algumas coisas e não interessa para outras coisas.
enquanto que um homem, uma mulher, um trans, entendeu? De carne e osso, ele não tem função. Entendeu? A função dele no mundo entendeu? É existencial, é uma questão existencial, assim, entendeu? Não tem essa. Essa é uma questão de cada pessoa no mundo, entendeu? Você não pode reduzir uma pessoa a função. É claro que, enfim, um capitalista ele quer fazer isso com o seu empregado, certamente. Mas o empregado é muito mais, entendeu, do que a mão de obra, entendeu, da fábrica, né, da indústria ou de qualquer outra coisa, entendeu? Então, agora o personagem não. O personagem ele sempre tem uma função, entendeu? E a função desse narrador é essa, é o quê? O narrador homodiegético, né, especialmente. O que ele faz? Ele media a relação entre o leitor e o protagonista. Ou a história em geral, não só o protagonista, a história em geral. Né? Então ele é o mediador entre o leitor e a história, e o protagonista em especial. Né? Então, essa é a principal função do narrador. E aí o narrador ele tem que ser uma pessoa adequada a essa função. E a adequação ela está no fato dele ser o melhor amigo do protagonista. Entendeu? Então, essa é a prova de que ele tem uma função, entendeu? Porque ele está muito bem adequado para essa função. Então, não podia ser um personagem melhor do que esse para assumir a função de narrador homodiegético. Certo? Então é isso. Esse é o ponto. Ok. O leitor acompanha a trajetória espacial e temporal do narrador. Suas impressões, pensamentos, suspeitas e interpretações. Então, assim, de fato, nós estamos sempre dependendo do narrador. Porque todo o trajeto, né, a movimentação do narrador é acompanhada pelo leitor. O leitor ele não acompanha a movimentação do protagonista, muito menos dos outros personagens. Entendeu? Ele acompanha a do narrador. Aí é que está a questão. Como o narrador é o mediador, né? Mediador é uma função essencial. É uma função tão mais importante do que a do protagonista, entendeu? Por isso que confunde, às vezes confunde, né? Mas justamente o narrador ele é um mediador, sempre. Tá? Por isso que quando a narração ela é feita por um também protagonista, aí você tem um problema, porque você aí compromete, né, a própria palavra do narrador, porque esse narrador ele não tem distanciamento em relação a si mesmo. Né? Aí, geralmente, quando o narrador é autodiegético e o escritor é muito bom, o que geralmente acontece? Geralmente, o escritor, o chamado autor empírico, enfim, o autor empírico ou autor textual, né? O autor ele pode não estar do lado do narrador. Isso confunde muito leitores incautos. É o caso, por exemplo, da maioria dos melhores romances de Machado de Assis. Entendeu? Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, entendeu? Assim, uma lei básica para esse tipo de narrador é desconfie desse narrador. Porque o ponto de vista dele é limitado e ele é uma figura que você deve desconfiar. Né? Aí um bom crítico ele vai perceber isso. Ele vai perceber que, entendeu? Aquele narrador lá, ele está falando aquelas coisas, mas aquilo tudo é muito suspeito. Entendeu? No caso de um narrador homodiegético, como é o caso, né, esse narrador já tem um distanciamento, né, em relação ao protagonista. Então, ele pelo menos ele não é
tão pouco confiável, entendeu? Quanto o narrador em primeira pessoa, né? O narrador autodiegético, né? Ele é uma figura que, pelo distanciamento, então ele pode perceber aonde que falha o ponto de vista do protagonista. Entendeu? Isso de fato acontece no conto. Tá? Bem, o leitor acompanha a trajetória espacial e temporal do narrador. Esse é um ponto também importante. Né? Quer dizer, então, assim, toda a dimensão temporal e espacial do conto, ela existe a partir do olhar da existência do narrador. Onde o narrador vai, o leitor vai junto. O narrador, ele é uma espécie, os olhos do narrador, eles são uma espécie de câmera. Tá? Isso é o que a gente pode chamar de foco narrativo. Foco narrativo é uma espécie de câmera textual. Né? E o narrador, ele vai selecionando aquilo que ele pode descrever, aquilo que é interessante, né, para a história, entendeu? E aí, quando ele seleciona, ele vai focar em um determinado ponto. Aí depois ele foca em outro ponto. Aí depois ele foca em outro ponto, entendeu? Quer dizer, a atenção do narrador, ela vai determinar o foco narrativo. Né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo da nossa análise, tá? Enfim. Então, por causa disso mesmo, o leitor acompanha as impressões, os pensamentos, as suspeitas, as interpretações do narrador. Então, a gente depende sempre do ponto de vista do narrador para entender alguma coisa. A gente não precisa se limitar a ela, entendeu? Você pode desconfiar também dele, mas você depende. O relato dele é desse narrador, é de ninguém mais. Bem, agora vamos para o personagem Roderick Usher, o protagonista. Ele é o dono do solar e objeto de minuciosa descrição do narrador e centro dos acontecimentos. Quer dizer, por que ele é o protagonista? Né? A gente pode fazer essa pergunta. A resposta é: ele é o centro dos acontecimentos. Não. A história é sobre ele. Tá? O que acontece com ele é o que interessa na história. Né? Então é por isso que ele é o protagonista. Né? Bem, e aí a observação, então você vê, o conto ele fica sempre entre a observação do narrador, do protagonista, e as atitudes, né, os mínimos atos do protagonista. Né? O Roderick, ele é uma figura muito especial. Né? Quer dizer, isso também funciona bem para um protagonista. Entendeu? É bem mais difícil para o narrador despertar o interesse do leitor por um personagem que não é especial, um personagem que é muito comum. Né? É claro que muitos escritores conseguem isso bem, entendeu? Conseguem também fazer análises profundas, entendeu? Do homem comum, né? Porque no final das contas, todo mundo, ninguém é totalmente comum. Entendeu? O homem comum ele é um mito no final das contas. Né? Todo mundo tem algo de singular no final das contas. Então, o homem comum não é tão comum. Mas mesmo quando o escritor ele busca apresentar um homem comum, né? O que interessa a ele é um homem comum, quando ele busca isso, né? Ele vai, assim, um bom escritor ele vai saber tornar esse homem comum interessante. Quer dizer, justamente para entender melhor o que é esse tal desse homem comum. Entendeu? Aí ele vai conseguir fazer isso. Mas aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Aqui o que interessa é
um indivíduo muito diferente dos outros indivíduos. Entendeu? É isso que interessa. Né? Enfim, e aí ele tem várias características, eu não vou ficar falando isso aqui, porque interessa mais a gente fazer uma análise da macroestrutura, que vai aparecer logo em diante, do que eu ficar falando muito dos personagens aqui. Inclusive para mostrar também o seguinte, que assim, você tem, digamos, três grandes instâncias de análise, né? Que são tempo, espaço e personagens. Tá? E a gente percebe pouco a dimensão temporal, a gente percebe pouco a dimensão espacial, e a gente sempre percebe, o que a gente sempre olha mais são os personagens. Entendeu? A gente sempre olha mais para os personagens. E aí a gente esquece a mecânica que existe por trás, entendeu, dos personagens. E a gente também esquece que os personagens são de papel. Né? Enfim, então eu não vou ficar falando muito dos personagens. Ok, deu por agora até esse primeiro vídeo, vamos para o segundo.